Oi, meu nome é Valdelina, eu tô no segundo semestre de Medicina na UFC e hoje eu vou contar pra vocês como foi o primeiro semestre de Medicina na UFC de Sobral. O primeiro módulo, a semana zero, é Educação e Medicina. É uma semana mais de palestra pra gente conhecer a faculdade, conhecer alguns dos professores, algumas pessoas que participaram da criação da faculdade aqui em Sobral, que é o interior do Ceará. A gente também conhece as pessoas da nossa turma, a gente se apresenta. Aquele bem clichê, né? Ai, meu nome é Valdelina, eu escolhi medicina por causa disso e disso. Eu sou de tal lugar. Muita gente aqui da UFC de Sobral não é de Sobral. Tem muita gente de Fortaleza, que é a capital. Tem gente de outros interiores aqui perto de Sobral. E foi isso. É uma semana bem cansativa. De segunda a quinta, a gente tem palestra o dia inteiro. E não é palestra muito instigante, sabe? Eu sei que em outras faculdades a semana zero é com pessoas da própria faculdade, com veteranos, pessoas de liga, que a gente já faz algumas práticas, mas aqui na UFC não, a gente vai conhecer mesmo a faculdade. Ao mesmo tempo que é bem cansativo, não tem prova, não tem nenhum processo avaliativo, se você for todos os dias você fica com 10. E é uma semana pra gente se apaixonar pela faculdade. A gente chega aqui com muita insegurança, tipo, será que era pra eu ter vindo pra cá mesmo? Será que eu devia ter ficado mais um ano no cursinho? E nessa primeira semana a gente já se apaixona pela faculdade. E também tem na sexta-feira a nossa cerimônia do jaleco, né? Um dos momentos mais esperados de todo mundo que tá tentando entrar na faculdade de medicina, de todo mundo que entrou na faculdade, que é quando a gente vai receber ali o jaleco pela primeira vez, vai ter toda essa cerimônia mesmo com a família, e é um momento muito incrível. Aí o segundo módulo foi Biologia Celular, Molecular e Princípios da Farmacologia. Já é um módulo mais extenso, de 4 semanas, e é o primeiro módulo teórico que a gente tem. Realmente, você vai ter aula ali teórica, vai ter prova, vai ter processos avaliativos e vai ter a primeira atividade de extensão. Aqui na UFC de Sobral, eles prezam muito pelo tripé da educação, que é extensão, ensino e pesquisa. Então a extensão já é curricularizada. Então, na nossa própria carga horária, a gente tem obrigatoriamente que fazer atividade de extensão, que é sair da faculdade para apresentar em grupo, por exemplo, numa praça, numa escola. Esse segundo módulo, que é o primeiro módulo teórico, ainda dá para estudar do jeito que a gente estudava no cursinho, porque alguns conteúdos vão ser realmente o que a gente já viu no cursinho, já viu no ensino médio, que é ciclo celular, organelas, essas coisas. Mas, ao mesmo tempo que é um módulo leve, entre aspas, ele é complicado por ser novidade. A gente está aprendendo ali a estudar para a faculdade, aprendendo a ter prova ali quase toda semana. Então se torna um pouco mais puxado por esse sentido. Também tem a questão da saudade da família pra gente que veio de outras cidades. E é isso. O terceiro módulo é Gênese e Desenvolvimento. É o primeiro módulo que você começa a realmente sentir o que é a medicina, porque a gente vai ver ali alguns erros no fechamento do tubo neural, que forma anencefalia, espinha bífida. A gente vai ver onfalocele, gastrosquise. Então a gente começa a realmente sentir ali a parte clínica da medicina, que lá em biologia celular a gente não sente tanto, né? É o primeiro módulo também que a gente precisa começar a aprender a estudar para a faculdade, que o estilo de estudo para o cursinho já não funciona tanto. Até porque a gente vai ter uma disciplina nova, que é a histologia, que pelo menos eu nunca tinha visto na vida, que é ficar olhando no microscópio, identificando cada partezinha ali da célula, fazer provas sobre isso. Então você realmente tem que aprender a renovar o seu estudo, o modo que você está aprendendo ali na faculdade. Nesse módulo em específico, a gente só teve um professor, o que eu amei, porque era um professor maravilhoso, e dá mais organização realmente para os estudos, porque ele sabe o que foi que ele deu, o que era que ele não deu. Às vezes, quando a gente está num módulo que tem vários professores, um atrasa um conteúdo que o outro precisava que a gente soubesse, aí fica uma bola de neve de coisas que a gente tinha que ter aprendido, mas está aprendendo pela primeira vez, aí vai acumulando e é um pouco complicado. Aí, nesse sentido, esse módulo foi perfeito. O quarto módulo é aparelho locomotor, que é onde realmente o calo aperta.
bate um desespero de você, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Com todo mundo da minha sala que eu conversei, o sentimento era o mesmo. Tipo, por que que eu passei em medicina? Eu não sei estudar, eu sou burra, eu não vou conseguir passar desse módulo, eu vou ficar o resto da minha vida aqui no primeiro semestre, porque é um conteúdo novo, você acha que é só, ouça, vou pra prova, isso aqui é o húmero, isso aqui é o rádio, porque é assim, né, a posição anatômica, o rádio, a una, é só isso. Não, gente, isso aqui é um nome, isso aqui é outro, isso aqui é outro, isso aqui é outro, isso aqui é outro, isso aqui é outro. É um trilhão de nomes pra você aprender em um tempo muito curto. 6 semanas, mas são 6 semanas que a gente vai ter que aprender acidente ósseo, vai ter que aprender músculo, vai ter que aprender algumas inervações, algumas vascularizações. É muita coisa acumulada em pouco tempo. É muito corrido. Você acha que 6 semanas é muito comparando com o módulo anterior, que foi 3, o outro que foi 4, mas não, gente, é pouquíssimo tempo pro tanto de coisa que a gente tem que ver. É o primeiro módulo também que a gente começa a ter aula prática, então a gente vai pro laboratório, né, jaleco, sapato fechado, máscara, cabelo preso, e vai ver realmente cadáver, vai começar a estudar realmente o corpo humano ali na prática. E é o módulo que realmente bate o desespero, que você realmente pensa que não vai passar dele, mas termina. Pra mim foi bom porque a primeira prova prática foi o terror. Eu fui péssima na primeira prova prática. Só que além dela, teve a primeira prova integrada teórica, a segunda integrada teórica e a segunda prática. Então, quando foi ver lá na média, uma prova que você vai mal não faz tanta diferença. O que é isso integrada? É uma prova que vai ter tanto anatomia, fisiologia, farmacologia, embriologia, vai ter tudo relacionado ao aparelho locomotor. Não vai ser provinha separada, vai ser tudo junto em um dia só. É como se fosse o Enemzão da faculdade, 50 questões teóricas, se eu não me engano. Foi, né, bem extenso, mas quando você vai ver também é bom porque é uma prova que você já vai ver tudo e é casos clínicos, vai ser tudo relacionado àquele caso clínico, tipo, teve uma fratura no úmero. Qual estrutura foi lesada na parte de anatomia? Qual remédio que ele vai tomar para dor na parte de farmacologia? Qual é o mecanismo de ação da acetilcolina quando faz isso aqui? Na parte de fisiologia. Então a gente vai vendo tudo relacionado àquele caso clínico e ao todo eram 5, 6 por prova. É bem interessante, mas é bem puxado. Mas, ao mesmo tempo que a gente surta, a gente entende que é muito importante, porque é a base da anatomia, da fisiologia, são assuntos que a gente vai ver ao longo de toda a faculdade. Então, se a gente pegar bem aqui no comecinho, vai ser muito produtivo para o resto da faculdade inteira. Aí a gente finalmente chega no último módulo, que é sistema digestório. Antigamente, a UFC aqui de Sobral cobrava sistema nervoso no primeiro semestre, o que eu imagino que terminava de desviver os alunos após o aparelho locomotor, né? Porque eu tô tendo agora no segundo semestre sistema nervoso e é tão puxado quanto, é tão desesperador quanto, só que a gente já tá com uma casquinha, né? Então é mais enfrentável. Só que eu imagino que no primeiro semestre deve ser uma pancada forte para os alunos ter esses dois módulos super pesados. Mas sistema digestório também não fica tanto atrás. Apesar de ser teoricamente mais fácil por ser mais aplicável, são órgãos que a gente já conhece, são situações que a gente já viu, né? Diarreia, constipação, todo mundo já teve ou viu alguém tendo, então se torna mais palpável, assim. Mas, ao mesmo tempo, é bem puxado, porque aqui na UFC de Sobral cobra com muito detalhe vascularização, algumas inervações. Então, você tem que dominar tudo desse módulo, o que torna ele muito puxado. A gente começa a sentir saudade lá de aparelho locomotor, porque era só, entre muitas e muitas aspas, decorar. Eram 600 termos para decorar em uma semana? Era, mas você decorava e você tirava uma nota boa. Agora não, você tem que decorar e tem que aprender com detalhe o que cada coisinha, cada detalhezinho significa, qual a aplicação dele, o que que ele pode causar, o que é que ele não pode causar e tudo. Então se torna bem puxado.
Disso, tem um cansaço acumulado, né? Porque é o último módulo do semestre, a gente já tá exausto, mas tem que lidar com ele também. E são mais 4 semanas, e ele só tem uma prova prática e uma teórica, então se você for mal em uma, já era. Você tem que ir bem nas duas provas. Eu, por exemplo, eu fiquei com nota um pouco menor do que em aparelho locomotor, pra ver, né, que apesar de ter sido o primeiro baque, ter sido bem puxado o aparelho locomotor, como tinha duas teóricas e duas práticas, você acabava compensando mais do que em sistema digestório. Além desses 5 módulos, né, a primeira semana e os 4 módulos teóricos, tem os módulos longitudinais, que é ABS e DP. ABS é a atenção básica à saúde, que você tem durante todo o primeiro semestre com a mesma professora, e tem agora no segundo semestre, vai ter no terceiro, vai ter por muitos anos na faculdade, que é para aprender mais sobre o SUS, aprender políticas públicas, aprender sobre a saúde pública mesmo no geral. Ele é um módulo muito bom para a gente interagir como turma, porque tem muitas atividades em grupo. E ele é o primeiro módulo que a gente vai ter prática clínica. A gente vai para o CSF, que é o Centro de Saúde da Família, aqui em Sobral, é como se fosse postinho, para realmente acompanhar o médico, a enfermeira, conhecer um pouco como que funciona na prática a saúde pública aqui de Sobral. Já ADP, que é Desenvolvimento Pessoal, é um professor maravilhoso também, o professor Dorico, que ele é assim, uma figura exemplar na saúde brasileira como um todo. Pesquisem sobre ele. Assim como muitos professores da FAMED. Eu sou apaixonada por diversos professores que tem lá, que são figuras, assim, de extrema importância para o Brasil como um todo, para a saúde de Sobral, enfim. Nessa disciplina, a gente tinha que apresentar filmes. A sala foi dividida em equipes e cada equipe apresentou um filme, né, durante o semestre. A gente tinha que assistir a todos eles, fazer relatórios sobre eles. E foi um momento mais de debate com a turma, de desenvolver pensamento crítico, de desenvolver habilidade de comunicação, né? Porque a gente tinha que apresentar para a turma toda. E também teve atividade de extensão nesse módulo. A minha, por exemplo, foi na casa de acolhimento aqui em Sobral, que tem atenção para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, foi uma atividade de extensão muito produtiva. Agora eu vou mostrar para vocês os 2 principais métodos que eu usei para revisar durante o primeiro semestre, que me fizeram ficar ali com uma média boa. O primeiro foi fazer anotações no Samsung Notes. Durante a aula mesmo, eu dividi a tela no meio, aí eu ia olhando no slide o que o professor estava falando e anotando o que eu achava importante para revisar depois. E quando eu estava estudando em casa também eu ia complementando, né? Aí eu anotava muita coisa e tentava deixar o mais organizado possível, porque eu sentia que se tivesse organizado aqui, ia estar organizado na minha cabeça também. E porque quando você vê assim, tipo, tudo condensado em um mesmo PDF, é muito melhor do que você ficar voltando nos slides do professor para lembrar aquele detalhe que o professor falou, aquilo que eu acho que é importante que vai cair na prova. Então, tipo, aqui em farmacologia, eu deixava todas as classes de medicamento, alguns exemplos, o que cada uma fazia, tudo condensado aqui. Então, duas páginas deu todo o conteúdo da prova que ia cair, entendeu? Aí eu fiz isso para todas as matérias, deixava tudo em um mesmo PDF. Outro modo de estudo, de revisão no caso, era fazer Anki. Anki é um aplicativo gratuito para quem não conhece, que é muito bom para revisar. Eu colocava tanto Anki de veteranos, né, que eles já fizeram e deixaram pra gente, quanto eu fazia meus próprios Ankis com imagens ou do próprio Nether ou do Google. Eu pegava várias coisas assim e ia jogando aqui. Tipo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu ia nomeando cada partezinha dessa, aproveitava pra revisar aqui os outros também. Aí você mostra a resposta, tem tudo aqui, pra você ver o que é que você tá sabendo, o que é que você não tá. Ele é muito bom, principalmente para as provas práticas. Daí você vai dividindo ele conforme você achar melhor. Aqui eu já usava ele no cursinho e criei a outra aba faculdade, aqui S1. Já tenho do S2 também, de uma menina maravilhosa da faculdade que faz os anques dela, já roubei alguns. E você ia dividindo bem certinho o que você queria revisar de cada coisa. Aqui, ó, teórica de farmacologia. Vou estudar agora isso.
como que funciona a orfenadrina. Nem me lembro. Aí você vai pensando, isso aqui eu já sei. Ixi, isso aqui eu não sei, eu vou revisar antes da prova, porque se cair eu já vou estar sabendo. Entendeu? Novamente, pra eu ver depois. E é muito bom, gente, usar esses dois métodos de revisões. Pra mim foi o que mais funcionou. Anotação e Anki. Foi isso, o primeiro semestre aqui na UFC de Sobral. É um semestre bem puxado, é um semestre de adaptação. A maioria de nós, né? Estávamos em uma cidade nova, conhecendo pessoas novas, conhecendo como que é estudar para a faculdade, que é diferente, muito diferente de ensino médio, de cursinho. Então, é tudo novidade na nossa vida. E a gente tem que aprender a lidar com isso tudo ao mesmo tempo que a gente lida com a faculdade. Então, se torna bem complicado, mas dá para sobreviver. Na minha sala, todo mundo passou pelo primeiro semestre. Algumas pessoas tiveram que ficar de AFM, que é a avaliação final do módulo, quando você ficou com a média entre 4 e 7 no seu módulo, e você faz mais uma prova, e a nota dessa prova com a sua média tem que ficar maior que 5. Cerca de 30% da minha turma precisou fazer essa avaliação em algum momento do primeiro semestre, mas todo mundo conseguiu ir bem, todo mundo conseguiu passar, graças a Deus todo mundo agora está no segundo semestre. Se você também está no primeiro semestre, se você está curioso como é a Faculdade de Medicina da UFC, se você quer ver mais conteúdos como esse, deixa um like, me segue e até a próxima semana!